Antes de ser Walker, Texas Ranger, Chuck Norris era artista marcial, competia no mais alto nível, tinha faixas pretas em várias modalidades e foi campeão mundial de karatê. Antes de Hollywood, antes da televisão e antes dos memes, bem, ele era apenas Carlos Ray Norris, um garoto de Oklahoma, que viria a construir uma das carreiras mais inesperadas e influentes da história do entretenimento. Décadas depois, ele virou algo totalmente diferente, uma lenda dos memes, com piadas tão fortes que viraram parte da cultura da internet para sempre. Agora, Chuck Norris ele é uma das maiores estrelas de ação de todos os tempos, um artista marcial, ator, autor e um fenômeno cultural. Ele é 6 vezes campeão mundial invicto de karatê, fundador do Chungkuk-do e um homem que ajudou a trazer as artes marciais para o mainstream através de Hollywood. Agora ele atuou ao lado de Bruce Lee em O Voo do Dragão. Ele foi o protagonista da sua própria série de televisão, Walker, Texas Ranger, que foi ao ar de 1993 até 2001. Ele também construiu uma carreira no cinema, que definiu o cinema de ação nos anos 80 e 90. Além de Hollywood, ele se tornou uma lenda viva e mito da internet, com uma geração conhecendo-o pelos fatos virais sobre Chuck Norris, que o transformaram no homem mais poderoso da internet. Agora, neste vídeo, vamos relembrar a vida dele, sua carreira, o impacto de Chuck Norris aqui pra você no Before They Were Famous. Deixe suas condolências ou sua piada ou meme favorito sobre Chuck Norris nos comentários abaixo. Chuck Norris nasceu com o nome de Carlos Ray Norris em 10 de março de 1940 em Ryan, Oklahoma. Agora, essa é uma pequena cidade rural onde a vida estava longe de ser glamurosa. Ele era o mais velho de 3 irmãos, criado em uma família da classe trabalhadora, onde o dinheiro era curto e a estabilidade não era garantida. O pai dele fazia bicos como mecânico, motorista de ônibus e caminhoneiro, mas lutava contra o alcoolismo, algo que impactou profundamente a infância de Chuck e o deixou envergonhado e retraído desde cedo. Na escola, Chuck Norris não era o cara que você esperaria que se tornasse um herói de ação. Ele se descrevia como tímido, introvertido e não particularmente atlético. Ele nem era popular. Ele não era dominante e definitivamente não era o cara mais durão da sala. Na verdade, segundo ele mesmo, muitas vezes lhe faltava confiança e ele evitava qualquer tipo de atenção. Aos 16 anos, a vida dele mudou completamente quando os pais se divorciaram. A mãe dele reuniu a família e mudou-se primeiro para o Kansas e depois para Torrance, Califórnia, buscando um novo começo. Sair do interior de Oklahoma para o sul da Califórnia foi uma grande mudança, mas mesmo assim, Chuck continuava buscando sua identidade. Ele terminou o ensino médio sem direção, sem caminho profissional claro ou sinais de grandeza à frente. Ele jamais imaginou que se tornaria um dos astros de ação mais reconhecidos do mundo. Então, como muitos jovens da época, ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos em 1958 e foi aí que tudo começou a mudar. Enquanto estava estacionado na Coreia do Sul, Norris foi apresentado às artes marciais, especificamente ao Tang Soo Do. Pela primeira vez, ele encontrou algo que lhe trouxe confiança, disciplina e propósito, embora não tenha sido natural no início. Ele não virou nenhum prodígio da noite para o dia, mas com treino intenso tudo começou a fazer sentido. Quando ele voltou para os Estados Unidos após seu serviço, Chuck, ele não deixou simplesmente essa parte da vida para trás. Na verdade, ele se dedicou ainda mais. Ele começou a ensinar artes marciais, abrindo pequenos estúdios e, aos poucos, construindo uma reputação. Naquela época, isso não era fama, era uma questão de sobrevivência. Ele tinha empregos comuns e treinava e ensinava nas horas vagas. E aqui está o que torna a história dele diferente. Agora, Chuck Norris não era uma estrela nata. Ele não recebeu oportunidades de mão beijada. Ele nem sequer tinha confiança em si mesmo no começo. Tudo o que veio depois, os campeonatos, os filmes, a fama, tudo isso veio dele se transformar de um garoto quieto e ignorado para algo completamente diferente. Agora, é claro, através do seu treinamento, ele construiu rapidamente uma reputação porque não havia muitos caras brancos e loiros no esporte. Ele enfrentava concorrentes e subia rápido na hierarquia. Embora ele não tivesse o porte do maior cara da sala, sua disciplina se mostrou eficaz e ele acabou conquistando muitos títulos. Sua primeira grande chance em Hollywood veio em 1972, quando atuou com Bruce Lee em O Voo do Dragão. Não era papel principal, mas a cena final de luta no Coliseu, em Roma, virou um dos momentos mais icônicos das artes marciais no cinema. Isso apresentou Chuck Norris ao mundo. A partir daí, Norris investiu no que o diferenciava. Não era só um astro de ação, mas também um verdadeiro artista marcial.
No fim dos anos 70 e início dos 80, ele fez carreira no cinema, unindo combate corpo a corpo e temas clássicos de ação americana. Filmes como Os Bons se Vestem de Negro, McQuaid, O Lobo Solitário, Braddock, O Super Comando e Comando Delta. Isso o tornou um nome que levava público aos cinemas, principalmente entre quem se identificava com sua personalidade patriótica e direta. Em meados dos anos 80, Chuck Norris era uma das estrelas de ação mais confiáveis. Desaparecido em combate, arrecadou mais de 22 milhões de dólares na bilheteria com um orçamento modesto. Já Comando Delta arrecadou mais de 50 milhões de dólares no mundo todo, provando que o apelo dele não era apenas de nicho, era global. Esses não eram apenas filmes. Eles faziam parte de uma imagem maior que ele vinha construindo. O diferencial de Chuck Norris era misturar duas identidades. Ele era mestre em artes marciais e também incorporava o espírito do cowboy americano. Durão, independente, moral e sempre defendendo o que era certo. E essa imagem só ficou mais forte quando ele passou para a televisão. Em 1993, ele assumiu o papel que definiria toda uma geração, Cordell Walker em Walker, Texas Ranger. Agora, essa série duraria 8 temporadas até 2001, tornando-se um grande sucesso com o público americano. E não era só sobre combater o crime, era sobre valores, justiça, disciplina, família e fé, tudo reunido em um só personagem. Para muitos telespectadores, principalmente do interior dos Estados Unidos, Chuck Norris não era só um ator, mas representava algo maior. Uma versão de masculinidade enraizada na força, honra e tradição. Cowboys, veteranos, famílias da classe trabalhadora, eles se viam nele. Ele não era chamativo, ele não era complicado, mas era confiável. Chuck se casou pela primeira vez com Diane Hochek, sua namorada do ensino médio, em 1958 e tiveram 2 filhos, Mike e Eric. O casamento durou mais de 30 anos até o divórcio em 1989, quando a carreira de Chuck em Hollywood atingia novos patamares. Anos depois, Chuck se apaixonou novamente e se casou com a ex-modelo Gina O'Kelly em 1998 e o casal teve gêmeos, um filho e uma filha. Nessa fase, Chuck mudou suas prioridades, deixando Hollywood e focando na família, fé e uma vida mais tranquila. Ao contrário de muitas celebridades, Chuck Norris não permaneceu em Los Angeles por muito tempo. Em vez disso, ele escolheu um estilo de vida mais simples, passando grande parte do seu tempo no Texas, onde abraçou um ritmo de vida mais tranquilo, que combinava com os valores que ele mostrava nas telas. Havia terras abertas, privacidade e espaço para sua família. Isso combinava perfeitamente com sua imagem de cowboy. Com o passar dos anos, sua família continuou crescendo com filhos e netos, e Chuck Norris se tornou um verdadeiro homem de família. Ele falava publicamente sobre a importância da fé, disciplina e de estar presente para as pessoas mais próximas dele. Enquanto os fãs o reconheciam pelos chutes giratórios e derrotar vilões, os mais próximos conheciam outra versão dele. Um pai, um marido e um homem profundamente enraizado em suas crenças. Mas justamente quando parecia que Chuck Norris poderia se aposentar tranquilamente, bem, algo inesperado aconteceu. A internet o encontrou. E o que veio a seguir o apresentaria a uma geração totalmente nova de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Em meados dos anos 2000, um novo tipo de piada se espalhou por fóruns e primeiras redes sociais, sendo simples, exageradas e centradas em uma ideia. Chuck Norris não era apenas durão, ele era imparável. Uma das primeiras faíscas surgiu em segmentos de humor em comunidades online, onde usuários criaram frases exageradas chamadas fatos sobre Chuck Norris. Piadas como Chuck Norris não faz flexões, ele empurra a terra para baixo. Ou, quando Chuck Norris entra em uma sala, ele não acende a luz, ele apaga a escuridão. A piada se espalhou rapidamente. Sites inteiros surgiram em torno delas, e fóruns de discussão receberam milhares de variações. E não demorou muito para que Chuck Norris se tornasse algo que nenhum outro astro de ação jamais conseguiu. Ele virou um mito da internet. O que torna esse momento único é que, em vez de resistir, Chuck Norris abraçou a ideia, entrou na brincadeira, citou as piadas em entrevistas e publicou livros sobre o fenômeno. Isso o apresentou a uma nova geração, que talvez nunca tenha visto seus filmes ou Walker, Texas Ranger, mas sabia quem ele era. E de uma forma estranha, os memes não substituíram seu legado, eles o ampliaram. Pegaram tudo o que ele representava, força, resistência e invencibilidade, e transformaram em algo atemporal. Nos anos seguintes, Chuck Norris deixou os holofotes e optou por uma vida tranquila com a família, fé e seu rancho no Texas. Longe de Hollywood, longe das câmeras e distante do caos da fama. Ele passou seus últimos anos fundamentado nos mesmos valores que definiram toda a sua carreira. Ele não precisava correr atrás de relevância porque, de alguma forma, ele nunca a perdeu.
De um garoto tímido em Oklahoma a um campeão mundial de artes marciais, de astro de ação em Hollywood, a ícone da televisão e, finalmente, uma lenda da internet. Chuck Norris construiu um legado que atravessa gerações como poucos conseguiram. E seja você o conheça pelos filmes, pelos programas de TV ou pelas incontáveis piadas que ainda circulam na internet hoje em dia, bem, uma coisa é certa. Chuck Norris não é apenas parte da cultura pop, ele ajudou a moldá-la. Chuck Norris viveu uma vida que poucos poderiam igualar. A família dele pediu privacidade neste momento difícil. Sabe-se que ele foi internado há cerca de uma semana e teve complicações no hospital. Assisti a alguns vídeos dele há cerca de um mês. O cara parecia ótimo, vendendo itens de cozinha na fazenda dele. E quem sabe, né? Ele nasceu em 1940, teve uma vida boa. Mas de qualquer forma, por favor, deixe suas condolências ou seu curiosidade favorita sobre Chuck Norris nos comentários aqui embaixo. Nossa, Vamos, eu sei que eles esperam e me conhecem.